Agora a gente vai mostrar a confecção do cone de cera amarela. Como vocês estão vendo aqui, já foi feito o primeiro cone, o cone da cúspide vestibular do segundo premolar inferior, e tem uma regra de enceramento progressivo que diz que todas as estruturas são feitas sempre de mesial para distal. Então, qual é a próxima cúspide, consequentemente o próximo cone que a gente vai confeccionar? Vai ser o cone da cúspide mesio-vestibular do primeiro molar inferior. E o último cone vai ser o cone da cúspide médio ou mediana do primeiro molar inferior, tá? Então a gente vai fazer um vídeo agora mostrando a confecção desse cone. Então a gente começa sempre levando a curvatura do instrumento, nunca ponta, né? Encosta na parte azul da chama, nunca na parte amarela, que a parte amarela ela oxida, vai deixar o teu instrumental preto. Então a gente leva aqui, olha, não aponta, tá? Pescoço do instrumento, leva lá. Então agora eu encostei aqui na cera. Eu tenho um pouco de cera e eu levo novamente até eu ter aqui, olha, uma pontinha, uma gotinha de cera. Essa gotinha, ela vai ser aplicada aqui, olha, no cruzamento da linha verde com a linha vermelha, para dar o início aqui à confecção do cone, tá? Então, o cone ele não fica pronto de primeira. Na nossa disciplina, a gente trabalha com o acréscimo gradativo de cera. Então, a gente vai acrescentando gota a gota, né? A gente pode tentar fazer um movimento de suspiro, ou fazer como se fosse um pequeno montinho mesmo aqui, tá? Porque no final não adianta, a gente tem que esculpir o cone. Ele não fica pronto assim, lindo e maravilhoso só com o gotejador, tá? A gente tem que trabalhar, tem que usar ou o Marley-Beck ou com o formador de cones para dar a forma que a gente precisa. Então eu estou, olha, levantando ele aqui, esse movimento de suspiro que eu falei, olha, tentar ir, ó, como se fosse fazendo uma voltinha, e pode assoprar, isso ajuda também. Agora, a gente precisa ver se ele está indo para o lugar certo, tá? Porque não adianta só levantar o cone e não verificar ele em oclusão. Então, eu fiz assim, ele ainda não está pronto, né? Eu vou acrescentar mais um pouquinho e vou parar agora, daqui a pouquinho, para vê-lo em oclusão, tá? E olha, o que é importante, gente? Uma visão 3D. Não pode olhar ele só por vestibular. Tem que olhar por lingual, por proximal, por vestibular e por oclusal. Vamos ver agora ele em oclusão. Lembrando que os cones, eles têm que apontar, olha lá, os cones de cúspides cêntricas inferiores, eles sempre vão apontar para a região de ameia interproximal, né? A exceção das cúspides mediana e o primeiro molar inferior, que vai ocorrer aqui na face central, e a segunda seção, que é aqui a cúspide vestibular do segundo molar inferior. Como a gente está fazendo somente 2 dentes, por enquanto, então a gente tem que se preocupar aonde cada um vai tocar. Então vamos lá. A regra diz pra gente que cada cone se relaciona, que o cone deve ocupar, na verdade, deve ser direcionado. A regra diz pra gente que o cone ele deve apontar para a ameia interproximal, ou ameia interproximal, né? O que é isso? É o espaço entre um dente e outro. Então, vocês vejam que o cone do primeiro premolar inferior, que já está pronto, desculpa,
Vocês veem que o cone do segundo premolar inferior, o cone da cúspide vestibular do segundo premolar inferior, que já está pronto, ele está apontando lá para a meia interproximal entre os prés superiores, tá? Agora, esse próximo cone que a gente começou a fazer agora, vocês observem que ele não está bom. Ele está apontando, olha, aqui bem mais para a região de crista marginal mesial desse primeiro molar superior. O que eu tenho que fazer com esse cone? Para que ele possa estar direcionado corretamente, eu tenho que acrescentar por mesial e tirar por distal. Então, eu preciso mesializar esse cone, é pouca coisa, e é assim que a gente vai trabalhando, tá? A gente sempre vai estar falando para vocês, mesializa, distaliza, lingualiza, vestibulariza, dependendo do que está acontecendo. Então, são duas direções que vocês têm que observar quando a gente está fazendo essa parte de direcionamento da ponta do cone. A gente precisa observar na direção MD, né, que aí é exatamente isso que eu estou falando, vai estar localizado aqui entre os dentes superiores. Então, eu gosto de marcar os pontinhos de contato, que olha só, a ponta do cone ela vai ficar direcionada exatamente entre os pontos de contato. E tem a direção também no sentido VL, que tem que estar localizada o mais próximo possível lá na altura do sulco principal. Então, agora eu vou acrescentar cera aqui por mesial e tirar por distal para mesializar o cone da cúspide mesovestibular do primeiro molar inferior. Bom, então vocês estão vendo que o cone ele foi modificado, né, foi bastante modificado. O que foi feito aqui? Aquela mesialização que eu falei que era necessária, né? Então foi acrescentado por mesial a cera e eu removi cera por distal. E eu já fiz um acabamento e eu vou mostrar para vocês, olha, o quanto que é importante fazer o acabamento com esse instrumental, que é o conformador de cones. A gente tem que levá-lo lá na chama da lamparina, gente, não pode ser a ponta, nunca levem a ponta, porque se você levar a ponta do instrumento, ou do gotejador, ou desse conformador, o que vai acontecer? A ponta vai ficar super aquecida, e quando você levar na cera, ela vai cair. A cera não vai ficar, você não vai conseguir carregar, né? No caso do gotejador. E aqui, qual é o problema de aquecer demais? Quando você aquecer demais e levar lá para alisar uma superfície, por exemplo, para conformar um cone ou para alisar a superfície de um cone, que ele é utilizado bastante para isso, se você aquecer demais, vai derreter o teu cone, tá? Então, esse instrumento, para ser utilizado, ó, é um cheirinho lá na chama da lamparina, e a gente vem aqui e faz esse movimento de acabamento. Como eu falei, o objetivo é a gente sempre fazer aquela visão 3D. Então, eu olhei de vestibular, agora eu estou olhando de perfil. Estou olhando agora aqui, olha, por lingual. E se eu observar que a forma não está muito legal, não está aquele cone perfeito, né, aquele chapéuzinho de aniversário de criança, eu posso vir aqui e fazer um acabamento quantas vezes forem necessários. Vocês estão vendo que o instrumento, ele apenas remove uma camada muito superficial de cera. Por quê? Porque ele foi pouco aquecido. E quando a gente olhar nessa vista oclusal, a base do cone, gente, ela tem que ser circular. Então, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem aí no vídeo, olha. Esse acabamento, ele é feito com Hollenbeck, tá? Porque às vezes a gente olha o cone por vestibular e acha que ele tá lindo. Quando olha por oclusal, ele tá, por exemplo, achatado aqui por lingual. Então, a gente tem que ter uma base circular, mostrando aqui a formação de um cone perfeito. Aquele instrumental que eu pedi, ou uma escovinha de cerdas macias, ou um pincel de blush, serve para isso aqui, olha, para a gente remover esses excessos de cera, né,
A gente vai começando a esculpir e fica com muitas raspinhas de cera, a gente tem que estar sempre removendo. Agora, o cone está pronto? Aparentemente sim. Como é que eu tenho certeza? Vamos ocluir, tá? Eu aconselho a vocês a ocluírem o tempo todo, não fazer o cone e só no final verificar em MH e em látero-protrusão. Então, vocês observem que em MH ele está perfeitamente localizado entre o segundo pré-superior e o primeiro molar superior, ou seja, exatamente ali na meia interproximal, no espaço interproximal. Olha porque que é importante marcar os pontinhos de contato antes de você inserar cone, que eles ajudam, né, a gente a guiar a direção do cone exatamente ali, olha, entre os pontinhos, tá? Então, tanto no sentido MD quanto no sentido VL, tanto no sentido MD quanto no sentido VL, vocês observem que o cone está apontando para o espaço interproximal, entre os dentes antagonistas superiores. Agora, existem 3 coisas que a gente tem que observar no cone: a forma, a direção em MH, no sentido MD e no sentido VL, e a última coisa que a gente vai observar é a altura. Então, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que a gente faz o movimento de látero-protrusão, tá? Então, a gente primeiro tem que registrar aqui uma regra, né? O estreitamento progressivo ele tem várias regras, e essa regra que rege, que fala sobre a altura dos cones das cúspides de trabalho inferiores, diz o seguinte, que o cone ou a cúspide cêntrica inferior deve estar em uma relação de topo a topo com o cone ou a cúspide antagonista mais mesial ao cone. E como é que eu faço esse movimento? Olha só, eu estou pegando, vocês costumam fazer isso aqui, vocês deixam, olha, o articulador, o ramo superior, meio que sambando, vocês não deixam os côndilos tocarem na parede, ficam tentando fazer esse movimento. Então, primeira coisa, para que vocês consigam fazer a lateroprotrusão, é deixar os côndilos do teu articulador tocando nas 3 paredes da cavidade articular. Se deslocar, se sair, já está errado o movimento. Então, vocês estão vendo aqui o meu dedinho aqui na incisal, na face vestibular dos incisivos? Então, eu costumo fazer isso para ajudar. A mão direita, olha, ela está segurando o ramo superior e a mão esquerda eu vou empurrar o modelo superior para trás. Então, primeiro eu vou fazer, lembra que o movimento é de lateroprotrusão? Então, eu primeiro faço uma protrusão, empurrando aqui, deixando os incisivos no topo a topo, e depois eu jogo um pouquinho de lado, buscando, no caso das cúspides cêntricas inferiores, a cúspide antagonista mais mesial ao cone que eu estou querendo checar a altura. Outra coisa importante, gente, tem que checar a altura de um por um. Não tem como checar a altura de todos ao mesmo tempo. Então, eu vou checar a altura primeiro aqui, olha, do cone da cúspide vestibular do segundo premolar inferior. Então, eu já tenho que pensar antes quem é a cúspide antagonista mais mesial ao cone da cúspide vestibular do segundo premolar inferior. É o cone ou cúspide vestibular da cúspide, é o cone ou cúspide vestibular do primeiro pré-molar superior. Então, olha, segurando o ramo superior, empurrando aqui, olha, o ramo superior com o dedinho, ó, fiz uma pequena protrusão e agora eu jogo um pouquinho de lado e obtenho a lateralidade. Repetindo, estou em MH, sempre o início do movimento de lateroprotrusão é a partir de MH, empurro um pouquinho, mantendo os côndilos lá, tocando no teto lá da fossa articular,
e obtenho uma relação de topo a topo do cone com a cúspide antagonista mais mesial a ele. Vou voltar para MH e agora eu vou fazer a checagem de altura do segundo cone, o cone da cúspide mésio vestibular desse primeiro molar inferior. Então, quem é a cúspide antagonista mais mesial a ele? É a cúspide vestibular do segundo premolar superior. Látero-protrusão, está perfeito. Então, a altura desses dois cones está correta. Então, vocês agora já tiveram essa explicação, e a gente agora, de como determinar a forma, a altura e a direção dos cones. Falta agora a gente confeccionar o terceiro cone, que é o cone da cúspide mediana do primeiro molar inferior.